Então, conforme combinado aqui, eu expus no último vídeo, essa é uma nova fase do canal. E nessa nova fase, os nossos temas, os assuntos que serão aqui tratados serão cinema, livros, fotografia e, às vezes, pequenas histórias que estejam correlacionadas a esses temas: cinema, livros e fotografia. Mas o assunto aqui, já nesse vídeo, sem enrolar, é o primeiro livro que nós vamos abordar aqui nessa nova fase do canal. E é esse aqui, como eu disse, Brejo das Almas, Carlos Drummond de Andrade. Mas por que mesmo, Tião, você escolheu esse livro, Brejo das Almas? Bom, em primeiro lugar, porque o autor é Carlos Drummond de Andrade. Sem dúvida, reconhecidamente, um dos nossos maiores escritores da língua portuguesa. Não apenas de poesia, porque Drummond também escreveu crônicas, contos e publicou artigos em jornais durante longo tempo. O próprio Drummond de Andrade tem uma nota nesse livro em que ele diz o seguinte: Brejo das Almas é um dos municípios mineiros onde os cereais são cultivados em maior escala. Sua exportação é feita para os mercados de Montes Claros e Belo Horizonte. Há também grande exportação de toucinho, mamona e ovos. A lavoura da cana-de-açúcar tem se desenvolvido bastante. Ultimamente, cogita-se da mudança do nome do município, que está cada vez mais próspero. Que município é esse? Esse nome aqui, Brejo das Almas, do município mineiro, era em 1934, quando Drummond escreveu esse livro. Mas em 1948, aquilo que ele previa, que se cogitava de mudar o nome, de fato aconteceu, e o município aqui do norte de Minas passou a se chamar Francisco Sá. É o próprio Drummond quem explica, de certa forma, a origem do nome do livro, Brejo das Almas. Embora, ao ler o livro, nós vamos perceber que nada tem a ver com municípios propriamente dito, muito menos com o município de Brejo das Almas, hoje Francisco Sá. Esse livro ele tem 26 poemas. Ele foi publicado pela primeira vez em 1934, que era o último ano em que Drummond permanecia em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde ele escrevia crônicas e seus artigos no jornal Diário de Minas. Nesse ano mesmo, Drummond se muda para o Rio de Janeiro e lá permanece até a sua morte em 1987, que é um livro que vale muito a pena ler, porque já nesse segundo livro fica claríssima criatividade de Drummond ao escrever poesia. Determinados temas vão se repetir ao longo de sua vida. Ele, aqui nesse livro, tem alguns poemas que são ainda hoje, muito populares e muito conhecidos e citados. As Namoradas Mineiras, o outro é Convite Triste, o outro é Não Se Mate. Mas aqui eu vou destacar, para falar desse livro, um poema especificamente, que é o poema Hino Nacional. Não dá para eu comentar os 26 poemas, até porque eu tiraria também o prazer da leitura de vocês. E eu espero que vocês leiam. Vocês vão encontrar esse livro nas várias livrarias, tanto em forma impressa quanto em forma digital. Esse que eu estou com ele aqui, por exemplo, está em forma digital, formato digital. Muito bem, então vamos ao que interessa, sem muito prolongar, sem enrolar muito. Hino Nacional. Por que eu escolhi esse poema para tratar dele aqui, nesse livro? E por que esse livro e esse poema em pleno 2018? Pela simples leitura do poema, vocês vão entender bem a atualidade desse poema, o quanto ele é atual e o quanto ele trata de um tema, de um assunto que até hoje gera polêmica no nosso país, que é a questão de entender se nós somos ou não somos uma nação.
Eu vou tentar falar um pouco sobre cada estrofe, mas eu não vou descer a detalhes, porque senão o vídeo ficaria imenso, gigante. O primeiro verso do poema já é um grande indicador da importância desse poema e da atualidade dele para todos nós. O primeiro verso da primeira estrofe diz o seguinte: precisamos descobrir o Brasil. Pensem bem que isso foi escrito lá antes de 1934, que 34 foi publicado. Precisamos descobrir o Brasil. Há aqui uma grande ironia, né? Porque é óbvio que o Brasil já foi descoberto, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Drummond está escrevendo isso na década de 30, 1932, 33, ele deve ter escrito esse poema. O que quer dizer com isso? Por que tem uma ironia nisso? Primeiro, porque precisamos indica uma necessidade, né? Precisamos descobrir o Brasil. Ora, se o Brasil já foi descoberto há 500 anos atrás, esse verso dizendo que precisamos descobrir tem um outro sentido, obviamente, não é descobrir geográfica, fisicamente, como as caravelas portuguesas fizeram. E aí, no segundo verso dessa primeira estrofe, ele vai nos dizer mais ou menos o que ele vai tratar aqui no poema. E por que nós precisamos descobrir, e por que nós precisamos descobrir o Brasil? Diz ele no segundo verso: precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas, com água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. Olha que interessante isso, né? Primeiro, ele está escondido, e é por isso que nós precisamos descobrir, nós precisamos revelar, trazer o Brasil de onde ele está escondido para frente dos nossos olhos, para a nossa visão, para a gente enxergar, não apenas com os olhos, mas com a mente, né? E aí vem o verso: precisamos colonizar o Brasil. Como assim? O Brasil ainda é uma colônia, é isso que Drummond está nos dizendo, apesar de sua independência ter se dado lá em 1822. E apesar de já ter havido, inclusive, a proclamação da República em 1889. Então, por que precisamos colonizar o Brasil? Né? Há aqui também uma ironia. Como é que nós vamos colonizar o Brasil? Como é que nós vamos descobrir o Brasil? Como é que nós vamos acordar esse Brasil que está dormindo? E aí vem uma outra estrofe muito irônica. O que faremos importando francesas muito louras de pele macia, alemãs gordas, russas nostálgicas para garçonetes dos restaurantes noturnos, e virão sírias fidelíssimas. Não convém desprezar as japonesas. Uma ironia maior do que isso? Como é que ele ironiza que nós vamos descobrir esse Brasil que está dormindo? Esse Brasil precisa ser colonizado, importando mulheres estrangeiras. E tem uma grande ironia aqui quando ele diz, por exemplo, russas nostálgicas para garçonetes, e ele põe garçonetes aqui em francês, dos restaurantes noturnos. Russas para serem garçonetes em restaurantes noturnos. Aí na terceira estrofe ele vai dizer: precisamos educar o Brasil. Aí parece que ele está dizendo algo agora que não tem um tom de ironia, não é verdade? Como é que ele vai fazer isso? Aí ele diz no verso seguinte: compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos danças e subvencionaremos as elites. Aqui ele vai ao máximo da ironia.
Não vamos educar, como correto seria, formando, preparando, capacitando professores, não é isso? Não. Comprando professores e livros. Finas culturas, isto é, vamos trazer da Europa, de fora, não é isso? E vamos educar, vejam bem, aqui vem a suprema ironia, abrindo dancings. Usa aqui uma expressão inglesa, casas de baile noturnas, não é isso? Subvencionaremos, isto é, daremos uma ajuda financeira, não para formar professores que vão educar o nosso povo, não. Vamos subvencionar, dar ajuda financeira às elites. Fantástico, não? Te lembra alguma coisa atual hoje? E aí vem o verso seguinte: cada brasileiro terá sua casa com fogão e aquecedor elétricos, piscina, salão para conferências científicas e cuidaremos do estado técnico. Se nós não tivemos até hoje a capacidade de atender a população mais pobre com programas, por exemplo, com a casa própria, Drummond aqui vai ao máximo da ironia quando ele diz que não serão essas casas simples, não. Serão casas com fogão e aquecedor elétrico, piscina, salão de conferências científicas. É muita ironia, não é verdade? Aí vamos para a estrofe seguinte e ele diz: precisamos louvar o Brasil. Não é só um país sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras, nossos erros também, nossas virtudes. A terra das sublimes paixões, os Amazonas inenarráveis, os incríveis João Pessoas. É muita ironia. Até porque, na prática, verdadeiramente, as nossas revoluções, entre aspas, sempre foram feitas exatamente pelas elites, de cima para baixo. Então, Drummond já ironizava isso lá na década de 30, que é uma década importantíssima, porque há uma revolução em 1930, não é? Um movimento que vai provocar uma série de mudanças na história do Brasil. Drummond diz: precisamos adorar o Brasil. E aí ele vem e diz: se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração já cheio de compromissos. Endeusamento do país, essa referência à nossa natureza maravilhosa, floresta amazônicas, rios, ouro, etc., etc., é uma forma que nós temos de substituir todas as nossas deficiências. Se nós temos uma natureza exuberante, nós não conseguimos ainda, e não só naquela época em que Drummond dizia, ainda hoje, fazer desse país uma nação. Aí ele vem e diz no verso seguinte, nessa mesma estrofe: se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. Se no início dessa estrofe ele joga uma ideia de grandeza, de um motivo que a gente tem para adorar, para endeusar esse país, nos versos finais dessa estrofe ele declara que é muito difícil compreender esses homens, isso é, os brasileiros. Na estrofe seguinte, precisamos esquecer o Brasil, tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Fantástico isso, não? A repetição de precisamos, isto é, da necessidade, e paralelo à evocação de grandezas, com ironia, né? Ele praticamente está nos dizendo que nós temos tudo que está ali, mas apesar de termos tudo, nós não conseguimos transformar isso. Por isso ele diz, nenhum Brasil existe. E aí vem a pergunta final, e no verso final, fatal, que ele não fecha a questão, não é verdade?
Ele não bota um ponto final. Olha, a situação é essa e vai morrer e vamos morrer assim. É assim que vai ser. Não. Ele fecha o poema com um último verso da última estrofe com uma pergunta. E acaso existirão os brasileiros? Essa é a razão de eu ter escolhido esse livro e ter destacado esse poema. É extremamente atual esse poema. O que Drummond trata aqui é de uma atualidade impressionante. Hoje, ainda hoje, a grande questão que nós estamos discutindo que é, nesse 2018, a entrega das nossas riquezas para os estrangeiros. Não é isso? Nós estamos entregando pré-sal, entregando a Eletrobras, entregando a Vale do Rio Doce. Estamos entregando todas as nossas riquezas para serem exploradas por estrangeiros, por americanos, por chineses, por franceses, por ingleses. O poema, então, é de uma atualidade impressionante. Concordam comigo? Fica aqui o convite. Leiam o livro. Os poemas são deliciosos de serem lidos. E Drummond realmente é um poeta maior da língua portuguesa. A partir de agora, teremos um vídeo toda segunda-feira. A partir da 1h da tarde, eu estarei publicando toda segunda-feira um vídeo novo. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.